Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, o arcebispo Fulton Sheen, americano, em processo de beatificação, ele tem uma intuição bastante interessante com relação ao declínio da fé que nós estamos experimentando na nossa cultura. Ele diz que a partir da revolução sexual que aconteceu lá na década de 60, com a popularização da pílula anticoncepcional e o recurso às drogas também no meio disso tudo, as pessoas começaram a procurar cada vez mais a sua esperança, saciar a sua esperança no prazer sexual, no prazer que o corpo pode dar. E na medida em que crescia a procura pela consumação do prazer e da esperança no prazer sexual, diminuía também inversamente a fé. Na medida em que as pessoas foram se tornando cada vez mais abertas à libertinagem, proporcionalmente, de maneira inversa, foi diminuindo a fé. E ele diz, por quê? Se nós desejamos com todo o nosso coração a felicidade, o prazer, o gozo para nós, mas nós acabamos procurando esta felicidade, este prazer, este gozo em prazeres materiais, de alguma forma nós já não precisamos da fé, justamente porque a fé nos orienta para a vida eterna, onde, enfim, nós poderemos receber tudo isso que nós tanto desejamos. A coisa é muito simples: ou você tem muita fé e por causa da fé tem muita esperança de que um dia nosso Senhor vai conseguir saciar esses teus desejos profundos de felicidade, de alegria, de satisfação, ou então você abandona tudo isso e procura saciar-se de qualquer maneira, de qualquer jeito, aquilo que estiver ao alcance da mão. E como com a pílula anticoncepcional tudo ficou mais fácil, porque agora sexo não significa mais criança, então, nessa explosão do movimento sexual que nós vemos culturalmente ter acontecido, houve uma diminuição avassaladora da fé. E o que é que isso gera em nós, meus irmãos? Se nós já não temos fé, se culturalmente falando a nossa fé praticamente acabou, inclusive dentro da igreja, eu não falo só do mundo, eu falo também da igreja, porque essa enxurrada de descrença, de falta de fé, de perversão do pecado entrou também na igreja, inclusive na hierarquia, em meios eclesiásticos. Se nós não temos fé de que a vida eterna é capaz de saciar o nosso coração, nós iremos buscar saciar o nosso coração todo aqui, certo? E nesse sentido, a morte para nós é a pior de todas as coisas, porque ela acaba com isso. Se nós temos fé, a morte, ainda que dolorosa, é passagem. Se nós não temos fé, a morte é fim. Acabou. Imagina só, uma pessoa que luta na sua vida apenas para viver bem neste mundo, para ter tudo o que pode ter neste mundo, sendo honesto, é claro, né? Não matando, não roubando, que parece que são as únicas coisas de pecado que podem ser cometidos, né? Nunca matei, nunca roubei, sou uma pessoa boa, certo? Mas aí não participa da missa aos domingos, não se preocupa com a moral sexual, não se preocupa em fazer o bem e se reconciliar com as pessoas, não se preocupa em amar mais Jesus, não se preocupa com o céu, em última análise. Não matei, não roubei, o que é que significa? Estou vivendo a minha vida aqui de boa, de boa. Isso revela falta de fé. Uma pessoa que vive só para este mundo, diante da morte, se desesperará. E foi exatamente isso que nós vimos acontecer no período da pandemia. Um desespero espalhado, inclusive dentro da igreja, que deveria levantar a bandeira da esperança e dizer: meus queridos, vamos nos cuidar, mas ao mesmo tempo, pensemos no além. A morte não é o fim, a morte é um caminho de encontro, que fez São Francisco de Assis, inclusive, chamá-la de irmã, minha irmã morte. Se nós temos fé, a morte
É só isso para nós. Passagem desta para outra vida. Para a vida que vale realmente a pena. Para a vida onde o Senhor promete satisfazer todo o nosso desejo de felicidade e de alegria. E vejam que os santos levavam isso tão a sério, que Santo Antão, lá no início do cristianismo, este homem que é o pai, o fundador dos monastérios na igreja, o primeiro monge, o primeiro grande monge, Santo Antão renunciou absolutamente tudo desta vida para viver no deserto com o mínimo possível de comida, de descanso, conforto zero. Inclusive, grande parte da sua vida ele morou em um túmulo para mostrar justamente que não dava o mínimo valor para aquilo que este mundo poderia oferecer-lhe. Santo Antão, este homem lá, refugiado no deserto, foi procurado pelos cristãos da cidade de Alexandria, uma cidade cosmopolita, multicultural, com várias línguas, uma espécie de São Paulo, certo? Os cristãos de Alexandria foram atrás de Santo Antão e disseram: Pai Antão, nós estamos morrendo em Alexandria, estamos sendo perseguidos, estão nos matando, precisamos da sua ajuda. Santo Antão disse: eu vou ajudá-los. E ele chegou na cidade, e o que é que ele fez? Ele foi atrás de cada um dos grupos de cristãos que estava sendo achincalhado, maltratado pela força do império, que via no cristão a causa de todo o desfacelamento do Império Romano. Ele foi indo em cada um desses grupos, e para cada um desses grupos ele dizia basicamente a mesma coisa: meus irmãos, fiquem firmes na fé, depois da morte a recompensa virá. Olha que coisa impressionante. Ele não tentou resolver o problema da injustiça que estava sendo causada, porque de fato ele não teria poder de lutar contra o império desta forma. Mas o que é que ele poderia fazer? Dar esperança para aquelas pessoas. Meus irmãos, fiquem firmes na fé, porque depois da morte vocês vão receber a vossa recompensa, a sua recompensa. Mas, meus queridos, ainda que a morte seja para nós um caminho de salvação genuína, e que depois nós iremos receber a recompensa que Deus tem preparada para nós, é de se pensar se todos nós iremos receber a mesma recompensa, da mesma maneira e no mesmo tempo. Ai, Padre, nós somos todos iguais e somos todos filhos de Deus. Ok, somos todos filhos de Deus, mas que nós somos todos iguais, complicado, né? Ou você se coloca no mesmo patamar que Nossa Senhora, que São Miguel Arcanjo, que São José, que São Francisco de Assis? É muita presunção achar que no céu nós vamos estar no mesmo patamar de glória do que esses santos. Nós não somos iguais, mas isso não significa que nós seremos deixados para trás, porque Deus escolhe salvar uns e escolhe rejeitar outros. Não é assim que funciona. Deus quer que todos sejamos filhos e filhas dele. No entanto, nós temos liberdade para decidir em que grau de filiação nós teremos, em que grau de filiação nós participaremos lá no céu, e nós temos liberdade inclusive para rejeitar tudo isso. Quando em 1917 Nossa Senhora apareceu para as crianças lá em Fátima, ela disse: eu sou do céu. Aquilo causou uma impressão tão grande em Lúcia, que ela imediatamente, cheia de curiosidade e também de esperança, perguntou aquilo que eu acho que todo mundo iria perguntar: eu vou para o céu? Nossa Senhora disse: sim, vai. E Jacinta vai para o céu? Sim, vai também. E Francisco? Vai, mas para os homens ela colocou um mas. As mulheres vão para o céu, mas os homens vão, mas terá que rezar muitos terços. Não é assim, garantia automática, né? É claro. E aí Lúcia se perguntou de algumas amigas suas que já tinham morrido, né? E perguntou a ela: Maria das Neves está nos céus? Sim, Maria das Neves está nos céus. E Amélia? E aí a resposta de Nossa Senhora é chocante: a Amélia ficará no purgatório até o fim dos tempos. E eu me pergunto, o que é que uma menina adolescente
em 1917, fez, numa época em que não havia internet, televisão, a moral sexual era bastante restrita, o que é que essa menina fez para ficar no purgatório até o fim dos tempos? Eu tenho uma certeza na vida: se eu não for direto para o céu, pelo menos no purgatório, eu não vou estar sozinho. Vou me encontrar com a Amélia. E outras pessoas também, né? Mas a Amélia, nessa altura do campeonato, já deve estar no céu, porque tanta gente deve ter rezado por essa menina, e eu também já rezei missa por ela, que eu fiquei tão compadecido. Falei, meu Deus do céu, se essa menina vai ficar no purgatório até o fim dos tempos, e eu vou ficar até depois do fim dos tempos, né? Nossa Senhora não diminuiu a força da expressão das suas palavras. Ela levou muito a sério aquilo que ela falou, e nós deveríamos levar também. Embora, meus irmãos, a morte seja para nós um caminho de salvação, de alegria e de felicidade, é importante se lembrar que a morte não se dará no fim da vida. A morte para nós cristãos começa no batismo. E é o nosso esforço continuado de morrer a cada dia para nós mesmos, vivendo para a caridade de Cristo, aplicada ao próximo, é que nós de fato iremos morrer. E isso não é automático, porque nós não nos esforçamos de fato em fazer com que essa morte aconteça dentro de nós, para que Ele viva, porque de fato Ele só pode viver naqueles que a morte se estabeleceu para matar o egoísmo interior que cada um de nós carregamos dentro de nós, por causa das feridas do pecado original e dos nossos próprios pecados pessoais. O Senhor, que só pode morar nessas pessoas em plenitude, e só pode levá-las ao céu de maneira direta, de modo direto, quando a morte física acontece, o Senhor precisa, depois da nossa morte física, realizar essa purificação interior necessária, que não aconteceu na terra por culpa nossa. O que é que nós deveríamos estar fazendo para ir para o céu? Nós deveríamos estar morrendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se o grão de trigo cai na terra, que cai na terra não morre, não germina, mas se morre, germina, cresce e dá muito fruto. São palavras de Nosso Senhor no capítulo 12 do Evangelho de São João. Nós somos esse grão de trigo. E aí? Vamos morrer ou não vamos morrer? Aí depende de nós. Aqueles que escolheram morrer de fato, dia após dia, para o seu egoísmo, para os seus pecados, para a sua miséria interior, a morte não será absolutamente nada. A morte será uma verdadeira libertação. Enfim, a morte, enfim, graças a Deus pela morte, porque receberei o prêmio definitivo que Nosso Senhor tem prometido. Agora, quem não morre, quer permanecer semente de trigo para o resto da vida e fazer companhia no purgatório para a Amélia, essa pessoa vai ter muita dificuldade quando a sua vida começar a terminar, as suas forças começarem a ir embora, a dor no joelho chegar, artrite, artrose começar a aparecer, as vistas começar a enfraquecer e a morte começar a bater na porta. Ei, tô chegando. Essa pessoa vai começar a se desesperar, porque ainda está muito apegada ao seu ser semente, quando já deveria ter morrido há muito tempo para dar frutos. É para isso que nós estamos aqui, meus queridos, para morrer, porque quem morre, vive. Um dos tantos paradoxos do cristianismo. E não à toa, o símbolo principal da nossa fé é o Cristo sendo morto na cruz, por causa de nós, morto de amor, né? Então, o purgatório, ele entra assim para nós como uma grande obra de misericórdia de Deus, porque se nós não conseguirmos morrer definitivamente para nós mesmos, para o egoísmo, para a nossa maldade, aqui na terra, nós teremos uma segunda chance, só que esta será uma morte mais dolorosa, muito mais dolorosa,
e não será definitiva, como é a morte do inferno, com toda certeza. Só que aqui nós temos um problema. Tem gente que vive pelo purgatório, né? Fala assim, nossa, eu espero que pelo menos no purgatório eu tenha um lugarzinho, né? Eu sei que eu não vou para o céu mesmo direto, então vamos lutar pelo menos pelo purgatório. Mas aí tem um probleminha. A pessoa que mira no céu, ela nem sempre vai conseguir morrer de todo para si para chegar no céu. Então ela tem uma segunda opção, o purgatório. Mas e a pessoa que mira no purgatório? E se não se esforçar radicalmente para ir no purgatório, qual será a sua segunda opção? O inferno. Não vale a pena ficar vivendo na mediocridade. Nós não fomos feitos para o purgatório, nós somos feitos para o céu. O céu onde Deus se manifestará face a face diante de nós e com o seu amor realizará todo o nosso desejo de felicidade, ele acabará com toda aquela angústia que nós carregamos no nosso peito. É no céu. Só que isso só pode acontecer se nós tivermos morrido inteiramente para nós mesmos. Ou essa morte acontece na terra por livre decisão nossa, ou essa morte acontecerá, essa purificação interior acontecerá no purgatório, por purificação passiva, Deus agindo em nós. O Papa Bento XVI, na sua carta encíclica Spe Salvi, ele diz que alguns teólogos recentes são do parecer de que o fogo do purgatório, que simultaneamente queima e salva, os santos dizem que o fogo do purgatório é semelhante ao fogo do inferno, com a única diferença: no inferno não há esperança, no purgatório há. Ou seja, o negócio é brabo, é sério, é muito sério. Purgatório de padre, então, meu Deus do céu, de bispo nem se fala, de papa, Ave Maria. Alguns teólogos recentes são do parecer que o fogo que simultaneamente queima e salva é o próprio Jesus, o juiz e salvador. É o Senhor que está realizando esta purificação e é Ele mesmo, com o seu amor, que queima. O encontro com Ele, continua o Papa Bento, é o ato decisivo do juízo. Ante o seu olhar, funde-se toda a falsidade. Quem é que consegue continuar mentindo diante do olhar de Cristo, que vê tudo? Ante o seu olhar, funde-se toda a falsidade. É o encontro com Ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos, aquilo que nós somos chamados a ser, mas que ainda não somos, porque reiteradamente escolhemos o pecado e ficamos assim nos falsificando o tempo todo. Isso é fácil de compreender, meus irmãos. É fácil de compreender que é o encontro com Ele, com o amor dEle que nos purifica, porque de fato quando você tem um encontro genuíno com o nosso Senhor, aquilo ao mesmo tempo que te traz esperança, te constrange, porque você vê o quão pouco você está retribuindo a este amor. Santa Faustina, quando teve aquele seu primeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ficou abaladíssima, mas ao mesmo tempo foi um primeiro encontro com Jesus, e que mudou tudo na vida dela. Ela diz para nós no seu diário, que numa ocasião ela estava num baile com as suas irmãs, e enquanto todos se divertiam para valer e tudo mais, a alma dela estava sentindo tormentos interiores. Ela já estava sentindo o chamado para o convento, mas estava lá, insistindo, não vou, porque no primeiro momento os pais dela não tinham deixado, e depois ela já não queria mais ir mesmo, estava resistindo. E aí no momento em que ela começou a dançar, de repente, ela viu Jesus ao seu lado. Jesus sofredor, despojado das suas vestes, todo coberto de chagas. Imagina, só de ver aquelas cenas da paixão de Cristo, do filme A Paixão de Cristo, a gente já fica assim, angustiado, incomodado. Imagina uma visão desta, diante de si, num baile. E Jesus disse para ela: até quando hei de ter paciência contigo, e até quando tu me decepcionarás? Até quando hei de ter paciência contigo, que não me responde, e até quando tu me decepcionarás? E ela diz: nesse mesmo momento cessou a música encantadora, não vi mais as pessoas que estavam comigo,
somente Jesus e eu ali permanecíamos. Sentei-me ao lado de minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça aquilo que se passava comigo. Isso é dor, isso faz sofrer, isso está queimando ela por dentro, mas a está salvando. É basicamente essa a experiência do purgatório. Um encontro com o nosso Senhor que queima, causa dor, mas ao mesmo tempo que salva. Meus queridos, é tempo de amar, e para amar a gente precisa morrer. Então hoje nós celebramos tanto a vitória de Cristo ressuscitado, que venceu a morte e nos ensina que também nós podemos passar pela morte com grande esperança, como nós celebramos a profunda misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que, vendo a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de amar de maneira radical nesta vida, nos deu uma segunda oportunidade, que é o purgatório. As almas que estão no purgatório precisam agora da nossa ajuda e da nossa oração. E isso vai nos ajudar, inclusive, a realizar aquela primeira coisa que nós estávamos comentando, a morte de nós mesmos. Rezar pelos outros, rezar pelos mortos, especialmente por aquelas pessoas por quem ninguém se lembra de rezar. Vejam, gente, essa guerra aí que está acontecendo, só se fala nisso na internet, nos noticiários e tudo mais. Você rezou pelas almas dessas pessoas que morreram? Nossa, padre, que coisa horrorosa o que aconteceu lá em Israel, e agora que coisa horrorosa o que está acontecendo na faixa de Gaza. Tudo bem, horroroso, é mesmo, mas nós não temos como fazer mais nada. Nós não temos como fazer nada, absolutamente nada, para essas pessoas, a não ser rezar por elas, particularmente pelas almas daqueles que se foram. Pensa, judeus e muçulmanos, o que será o juízo dessas pessoas? O que será o encontro delas com Cristo? Nem Abraão, nem Maomé lhe servirá de alguma coisa nesse momento. Mas as nossas orações podem ajudar. Isso é uma grande obra de misericórdia, que nos faz morrer para nós mesmos e ao mesmo tempo entrar nessa dinâmica misericordiosa de salvação que nosso Senhor está realizando em nossas vidas. E assim nós vamos nos transformando, nós vamos nos moldando a acolher a morte como algo mais natural e, enfim, até mesmo libertador. Hoje, portanto, embora o padre esteja vestido de preto, as músicas sejam um pouco mais fúnebres e seja o dia de visitar o cemitério e tudo mais, hoje não é um dia de desesperança, muito pelo contrário, é um dia de grande esperança. O Senhor, em sua misericórdia, nos libertou da morte, e para aqueles que não conseguiram passar por esta libertação definitivamente, deu ainda uma segunda chance, o purgatório. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor nesta Santa Missa, apresentemos os nossos mortos, especialmente aqueles por quem ninguém se lembra de rezar, e peçamos ao Senhor a graça de morrer para nós mesmos, a fim de que não precisemos passar pelo purgatório, e assim, com a morte, nós já o vejamos face a face em toda a sua glória no céu, e Ele será então a causa definitiva da nossa alegria e felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.